As diferenças de classes sociais causadas por poder econômico e os conflitos que existem entre essas classes sociais não é um tema novo, é um tema tão antigo quanto o ser humano. É normal que pessoas que detenham mais bens ou tenham melhores posses acabem tendo um certo poder, que pode exercer ou não, mas podem ter um certo poder sobre aquelas que têm menos dinheiro, que têm menos recurso, menos condições. Você pode observar, num exemplo muito primário, se você for para um jardim de infância e observar que uma criança que leva um brinquedo mais bonito, mais caro, mais diferente, mais elaborado, aquela criança atrai para si a atenção de todas as demais. E atraindo a atenção e sentindo que ela tem a atenção sobre as demais, ela começa a tentar exercer um certo poder sobre as demais, exigindo coisas, querendo coisas ou, enfim, tendo algum tipo de moeda de troca em cima daquilo ali. É uma atitude normal, não estou dizendo que todas têm, mas é uma atitude que acontece com uma certa naturalidade. Infelizmente, isso é do ser humano. E desde que, como disse, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o homem, e as posses e as capacidades de troca de coisas, né, eram maiores para uma pessoa do que para outra, exercia-se um certo poder. Querer ter alguma coisa, né, vamos dizer que eu estou numa sociedade de troca, no escambo, querer ter muito uma determinada coisa fazia com que essa pessoa pudesse trocar por muitas outras coisas, né? Na lei de mercado a gente fala da lei da oferta e da procura. O que é isso? Quando um produto é muito procurado, o seu preço aumenta. Quando ele não é procurado, o seu preço cai. Claro que tem o seu custo, mas o preço de venda varia também com a oferta e a procura, né? E de certa forma, quem tem recursos financeiros, quem tem riquezas, né, ele acaba exercendo alguns poderes em cima de outras pessoas, sobre outras pessoas. E a gente precisa ter um pouco de cuidado com esse aspecto, porque acontecem da gente ter pessoas que têm muito dinheiro e outras que têm pouco dinheiro e também aquelas que têm um estado de miséria. E a gente precisa entender que a quantidade de dinheiro não pode, para o crente, ser um motivo de exercer pressão e opressão sobre os outros. Veja, o fato de alguém ter dinheiro não torna aquela pessoa opressora. Não é isso que estamos dizendo, ok? O fato dela ter dinheiro, se ela usar este poder, ela começa a se tornar opressora, né, para conseguir o que ela quer. Então, temos que pensar em entender as questões de justiça, de igualdade de condições. Não é pegar, porque tem muito dinheiro, eu tenho que dar meu dinheiro para os outros. Não é isso. Mas pagar pelo serviço, o texto fala sobre pagar justiça, pelo serviço com justiça, né? Não fraudar, não defraudar, não se aproveitar de situações que prejudicam outras pessoas. O texto básico da nossa lição está lá em Tiago 5, de 1 a 8. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem
há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja, Tiago não está condenando quem tem dinheiro, e precisa ficar claro isso. Não é esta a tônica do texto. A tônica do texto é a injustiça que algumas pessoas que detêm recursos causam na vida de outras pessoas. E este é o grande ponto de atenção. Veja que a nossa sociedade muitas vezes tenta nos conduzir para tirar vantagem de algumas coisas, tirar vantagem de uma determinada lei, tirar vantagem de uma determinada situação e que aquilo ali não é justo, né? Vai atrapalhar a vida de outras pessoas, né? O brasileiro gosta muito de falar, mas eu tenho direito, tá? Mas será que esse direito que você está pleiteando não beneficiaria mais outra pessoa do que a você? Você de fato precisa abrir mão deste direito? Ou, perdão, você precisa exigir esse direito? Ou você poderia abrir mão desse direito? O alerta aqui de Tiago é sobre o juízo que virá pelo mau uso das riquezas. Jesus nos disse, né, João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E viver plenamente exige estar longe das estruturas malignas desse mundo, aquelas que nos conduzem, né, nos levam para ações que não são dentro daquilo que Deus quer. A vida em abundância que Cristo nos dá, a salvação que Cristo nos dá, né? A gente aceita Cristo e é salvo. 10, excelente. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos que seguir no caminho. E aquele que é salvo, ele quer seguir no caminho. E seguir no caminho, como se diz, não vai, quem segue no caminho, quem segue a Jesus, não vai aceitar viver uma vida que prejudique os outros, viver uma vida que vai impor sacrifício a outras pessoas, né? E a gente precisa ter esse senso de justiça em nossas vidas, né? Saber o que nós estamos exigindo do nosso próximo, se aquilo ali está certo ou se aquilo ali está errado. Não podemos deixar que as nossas coisas, os nossos bens, as nossas conquistas, né? Muitas vezes um recurso é conseguido com um trabalho suado. Às vezes é herança, às vezes é alguma situação ali que nos favoreceu, mas muitas vezes é por um trabalho suado. Agora, isso não pode fazer com que outras pessoas venham a passar problemas por isso. A proposta de Cristo é uma vida em abundância. E para viver uma vida abundante,
precisamos que essas coisas não aconteçam, que o que a gente tem não oprima os outros. Essa é a lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 74, a revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá, baixar esta revista de número 74, ela tem uma versão em PDF bacana lá, e pode estudar conosco. O tema dessa edição número 74 é Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, e foi escrita pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. A lição número 5, que é essa que nós estamos, tem por tema a fé e a opressão. Bom, primeiro tópico aqui fala uma grave repreensão aos opressores. Ele cita o versículo 1 que começa: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que sobreviverão. O tempo verbal que está escrito aqui é um tempo verbal imperativo. Atentai, chorai. Né? É interessante a gente atentar, né, a essa ideia, porque quando se usa um tempo verbal imperativo, a gente está tentando expressar uma ordem. Né? Neste caso, ele está tentando expressar uma ordem, uma ação imperativa. O nosso autor fez uma comparação àqueles ai de vós, escribas e fariseus, que está lá em Mateus 25, dos versículos 23 a 30, tá? Fora do contexto que nós estamos falando, mas é uma interjeição semelhante àquela, né? Ai de vós, ricos, por causa das vossas desventuras. Então está dizendo rico por causa da sua riqueza. Veja que Tiago não está condenando a riqueza, está condenando as desventuras que sobreviverão, porque e ele vem falando depois da corrupção das riquezas, ok? Então ele está advertindo a ricos que podem acontecer, ao longo do texto a gente vê, podem acontecer alguns pecados por conta da ligação ao dinheiro. Tiago não está condenando quem é rico. Não há problema em ser rico. Existiram na Bíblia alguns exemplos, pessoas que tinham bens. Abraão, o pai da fé, tinha muitos bens. Ele saiu de Ur dos Caldeus com todos os seus bens e toda a sua família para a terra que Deus mandou e foi pai de uma grande nação. É o pai da fé, ok? Então não há problema em ser rico. Se a gente for ver lá o livro de Jó, né? Jó também tinha bastante bens. Ele era uma pessoa abastada, né? Tanto é que o Satanás, Deus fala, olha só o meu servo Jó, como ele é fiel, é isso, é aquilo. E Satanás também, tendo tudo que ele tem, família, bens, e sei das quantas, ele tinha que ser fiel mesmo. Aí Deus permite que Satanás toque nas coisas em volta de Jó, mas não em Jó, perdão. Tá certo? Então existem, mas não houve ali pecado por causa da riqueza de Jó, e não houve pecado por causa da riqueza de Abraão. Abraão, pai da fé, andava com Deus, tá certo? Então, veja que Tiago não está condenando os ricos por serem ricos. Ele está querendo falar aqui, ele está dizendo aqui das tentações que existem, que acontecem por ter alguma riqueza. E como essa riqueza pode gerar um egoísmo, pode gerar
pode dar margem ao uso de subterfúgios ilegais, né? Abuso de poder por causa do poder econômico. Então, Tiago está chamando os ricos a um arrependimento. Ele comenta aqui que a gente fala, né, o versículo fala: chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobreviverão. O chorar aqui o verbo que está no grego clausate, que remete a um chorar em voz alta, aquele choro que a pessoa não consegue se conter, né? E o lamentar aqui, hololisontes, isso, olha, tá falando que é como se fosse um som de animal, um uivo, um urro. Sabe quando a pessoa tá tão triste, mas tão triste, tão amargurada, tão que não consegue e que chora uivando, né, de dor? É esse lamentar aqui que Tiago está chamando os ricos, né, para, como se diz, fazerem. Mas não porque são ricos, né? Porque quando eles são levados ao egoísmo, e a gente vai ver que os próximos versículos descrevem estas ações, estes comportamentos egoístas, né? Eles lamentarão profundamente essas suas ações opressoras. Então, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que sobreviverão. Ele continua: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Enfim, ele está falando do valor das coisas, né, do ouro, da ferrugem. Sua ferrugem há de testemunho contra vós e há de devorar como fogo todas as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. E aí ele vai falando os problemas, não os problemas de ter dinheiro, ter recursos, ter posses, ter bens, mas o problema de se deixar corromper pela existência deles. O segundo tópico fala a maneira como se obtém as riquezas pode ser opressor. E a gente está do versículo 4 até o início do versículo 6. O problema, como eu já disse, não é ter bens, né? Mas veja que quando se usa meios ilegais de conseguir o dinheiro, né, esses meios ilegais já trazem consigo o problema. Já não foi o correto você conseguir o dinheiro daquele jeito, e ele já é por si só uma desventura, né? A gente tem no nosso meio algumas situações em que às vezes as pessoas obtêm recursos de formas ilegais. Então, é comum a gente ouvir uma denúncia contra um posto de combustível, porque aquele posto de combustível está vendendo combustível adulterado, por exemplo. Então botou água junto com a gasolina ou com álcool, e em vez de vender álcool ou gasolina, está vendendo álcool ou gasolina misturado. Ou seja, vai ter um lucro a mais em cima daquilo ali. Ou então, uma bomba de combustível roubando no volume. Eu botei lá 50 litros no carro, ou pelo menos está marcando que eu botei 50 litros, mas só foram 45, 40 e poucos litros de combustível, e eu pago por 50, mas levo 40 e poucos. Né? Esse tipo de denúncia é comum a gente ouvir. Volta e meia a gente ouve isso por aí. Né? É um exemplo, não é o único, existem exemplos de várias áreas. Eu citei aqui um de posto de gasolina, porque é alguma coisa comum dos nossos dias a dias. Mas Tiago cita aqui algumas formas opressoras, né, de se obter riqueza.
formas que estão impactando na vida de outras pessoas. No versículo 4 ele fala: eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Reter o salário do trabalhador, reter com fraude. Então a gente já ouviu nos nossos dias, infelizmente, alguns casos, a gente fala de escravidão, né? E às vezes a gente ouve alguns casos do trabalhador que vai para o campo com uma promessa de emprego, mas lá ele tem que ficar hospedado na fazenda e é cobrado um determinado aluguel da hospedagem, é cobrado a comida, é cobrado isso, cobrado aquilo, e o trabalhador está ali ceifando o campo, está colhendo, né? Mas o que ele ganha, entre aspas, colhendo, não é suficiente nem para pagar a conta que o dono da fazenda está cobrando da hospedagem e da comida, né? Não é algo coerente, algo que é cobrado a mais para defraudar ali e criar um vínculo uma situação de dívida impossível de pagar. A gente já viu isso aí em alguns lugares, né? E infelizmente isso é escravidão, é uma forma de escravidão, como se diz, mais moderna. Mas existem outras formas também, né? A gente sabe que se a gente vai contratar alguém, tem que pagar o INSS dessa pessoa, e sonegação de INSS, infelizmente, acaba sendo uma das coisas mais frequentes que tem, é o contratar por fora para não pagar o INSS, né? E aí a pessoa fica sem os direitos que ela tem, não vai conseguir se aposentar no futuro. Às vezes ela acha que está sendo pago, às vezes ela acha que o seu FGTS está sendo depositado, não acompanha acreditando no patrão e a coisa não está acontecendo. Aí lá para frente, quando precisa, né, não vai ter. Um outro exemplo aqui é estender a jornada do trabalhador, né? Então a gente precisa contratar as coisas de forma muito bem definida. Diz o ditado que o combinado não é caro e nem é barato, porque é o combinado. Então é muito bom que a gente determine, feche direitinho o que a gente quer na hora de contratar alguém, para não exigir depois que o serviço está pronto, não era isso, era para fazer aquilo também, né? E, enfim, e a pessoa precisa saber o que ela vai fazer ou não. Então, converse, exponha e acerte. Chamou diarista? Está chamando para trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde? De 8 da manhã às 5 da tarde vai parar 1 hora. Ponto. Né? Não, olha só, eu não quero saber que horas você chega, nem quero saber a hora que você sai. Eu quero que faça este serviço, aquele e aquele outro. É possível? Custa tanto, beleza, então estamos acordados. Converse e acerte, né? Para que não fique injusto para nenhum dos dois lados. Porque a Bíblia condena quando o salário do trabalhador é negado. Olha lá, Deuteronômio 24, 14 e 15, diz assim, ó: não oprimirás o jornaleiro pobre e o necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti o Senhor, e não haja em ti pecado. Então imagina que eu contrato pessoas para fazer uma colheita, e eu quero que eles fiquem até mais tarde trabalhando, para que eu tenha menos dias de trabalho para pagar, né? E aí fica mais barato para mim. Então, em vez de 8 horas de trabalho, eu quero que ele trabalhe 12. E eu vou segurar o salário até o pôr do sol, até o final de noite, para que aquela pessoa trabalhe mais tempo, né? E aí a Bíblia está dizendo aqui, Deus está condenando você segurar o salário daquela pessoa que depende dele,
né? Contratou uma diarista, vai pagar por diária, pague na hora de sair. Saiu, pagou, toma. É assim que a gente contratou. Pegou algo emprestado com alguém, disse que ia devolver uma determinada data, devolva, né? Pegou alguma, como se diz, contratou alguma coisa, faça conforme o contratado. Isso é os dois lados, tá? É tanto quem paga o salário como quem trabalha. Se você foi contratado por um dia de serviço, faça o melhor que você pode fazer naquele dia de serviço. Não enrole para receber o salário no final do dia, porque também isso não é justo. O segundo tópico que ele fala aqui, que é a aplicação parcial e injusta da lei. Versículo 6a. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Isso. O poder socioeconômico, né? Veja que justiça, e é uma coisa bem engraçada, bem interessante, engraçada não, bem interessante que ele coloca aqui, que lei e justiça não querem dizer a mesma coisa, né? A gente precisa ter um senso de justiça para aplicar a lei. Tem um ditado que fala assim: para os amigos, tudo, para os inimigos, os rigores da lei. Não sei se você já ouviu isso, né? Aos amigos, tudo, aos inimigos, os rigores da lei. Os rigores da lei, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Vou voltar ao exemplo da diarista, porque está dentro das nossas casas, ou da empregada doméstica, né? É uma regra comum colocar assim: quebrou, paga. Aí, primeira coisa, você tem certeza que foi aquela pessoa que quebrou ou já estava quebrado? Isso é uma coisa que você não pode ter dúvida no momento de aplicar essa regra. Segunda coisa, claro, antes dessa, a condição 0, né? Combinar antes. A segunda coisa, qual o valor que você vai cobrar por aquilo, né, que quebrou? Tem que ser o valor justo, seja do consertar, seja de comprar um novo, e compre um novo, né? Se cobrou pelo quebrado, compre um novo porque é justo. Mas veja que lei e justiça não necessariamente andam juntos. Cobrar o que quebrou é justo ou não é justo? Nessa hora que falou de lei e justiça, eu lembrei do povo trazendo a Jesus a mulher adúltera, né? Que a lei dizia que a mulher pega em adultério devia ser apedrejada. E o povo, querendo confrontar Jesus, trouxe a mulher adúltera e, Senhor, o que a lei diz que devemos apedrejar? O que a gente faz? Aí Jesus abaixa a cabeça, esse povo quer me pegar, mas não vai me pegar, né? E olha, é o que diz a lei. Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Será que a justiça era, de fato, apedrejar aquela mulher? Ou será que não era justo aplicar aquela lei com aquele rigor todo? Então, veja que a maneira como as riquezas são obtidas podem ser opressoras, né? Você, naquela época, tinha pena de morte, né? E acusa o cara de alguma coisa, mata o cara e pega seus bens. E aí enriquece. Isso podia ser a regra, né? Mas será que era justo acusar levianamente alguém de algum crime para que eu executasse a pessoa e pegasse os seus bens? Temos que ter cuidado com esses pequenos detalhes, né? Eu vou cobrar a coisa quebrada da minha casa? Tudo bem, é regra. Faça a regra antes, combine antes. E na hora de cobrar, seja justo. Será que a pessoa que quebrou porque estava de fato descuidada? Ou será que ela tropeçou? Será que ela esbarrou? Será que foi um ato de fato sem maldade? Dá uma pensada aí e pesa. Será que eu teria quebrado na mesma situação?
Será que teria acontecido comigo na mesma situação? Terceiro tópico fala que a maneira como se usa as riquezas podem ser opressoras. Então, se nesse primeiro tópico, né, foi falar da forma como a riqueza é adquirida, seja, como se diz, retendo o trabalho, o salário do trabalhador, fazendo trabalhar mais por menos, não sendo justo, ou sendo aplicando uma injustiça de forma injusta, ou aplicando uma lei de forma injusta, agora a gente vai ver que o propósito para o qual as riquezas são acumuladas podem levar a pessoa a pecar, podem se tornar pecaminosas e contribuir para a opressão. Né? Então no versículo, aí é do versículo 3 ao 5, fala: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Né? Riquezas enferrujadas e apodrecidas. Fala do perigo de ter alguma coisa e essa alguma coisa ficar guardado e trancafiado de tal maneira que até estrague, mas não sirva de utilidade para ninguém. Não está se condenando aqui a guardar um dinheiro para comprar uma casa, para trocar um carro, enfim, para cumprir um planejamento de uma coisa da vida que precisa se fazer, ok? Mas está se falando aqui do dinheiro que é guardado como um tesouro. Mateus 6, 20 e 21 diz lá: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O problema não é guardar, o problema é colocar o seu coração nisso. Então, temos que ter cuidado quando a gente começa a acumular recursos. Né? Como é que eu vou acumular recursos? Não, eu vou deixar de pagar essa conta porque a multa que eu vou pagar é menor do que se eu tivesse investido o dinheiro. Né? Eu vou aplicar fazer essa aplicação financeira, deixa aquela multa lá para depois, né? Porque ela não vai ser menor pagar a multa. Ou então assim, não vou depositar aqui o INSS, o FGTS dos meus funcionários, porque eu aplico ali o dinheiro e fica melhor. Então, olha só, dá para fazer uma declaração de imposto de renda e não pagar imposto. Ou não pagar o imposto sobre uma venda, muito comum, quando a gente compra alguma coisa e não emite a nota fiscal, porque não registra para o governo que eu fiz aquela compra. Né? E não registrando para o governo que eu fiz aquela compra, aquele imposto que eu estou pagando para o lojista vai ficar para ele retém o imposto para ele rouba o imposto para ele. Então a gente precisa pedir a nota fiscal também por isso. Então veja que esse tipo de forma de enriquecer, acumular riquezas que é o problema. Lembro aqui o nosso comentarista lembrou do rico, do jovem rico que foi falar com Jesus, que perguntava o que precisava fazer para herdar a eternidade. Jesus falou dos mandamentos, ele falou que fazia tudo aquilo, e Jesus falou: tá certo, agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e segue-me. E ele saiu dali rico porque ele tinha muito dinheiro. E não saiu dali rico, saiu dali triste porque ele tinha muito dinheiro. Não porque ele tinha muito dinheiro, mas porque ele estava apegado ao dinheiro. Ele não queria desfazer daquilo ali. Porque ter dinheiro nos dá uma sensação de tranquilidade, nos dá uma sensação de estabilidade, dá uma sensação de eu tenho a solução dos meus problemas na minha mão. Mas isso não é bom. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros
penetram até os ouvidos do Senhor. Quando o uso é egoísta, olha só, ter recurso e ser servo de Deus nos enche de responsabilidade. Somos dispenseiros da graça de Deus, não é isso? Bons dispenseiros, é mordomia. O que eu tenho eu reconheço que não é meu, é de Deus, eu estou só cuidando para Ele. Então temos que ter uma boa administração desses recursos e saber que tem pessoas que precisam apoio. Não só estou falando daquelas pessoas que não querem trabalhar. Isso, infelizmente, às vezes tem até demais. Tem pessoas que optam por viver pedindo na rua e não querem saber nada de trabalhar. Mas será que eu posso ajudar alguém? Eu posso pagar um curso para alguém? Eu posso ajudar alguém a ter uma renda? Fazer alguma coisa acontecer na vida daquela pessoa? Eu já tive essa oportunidade. Foi bacana, né? Foi bacana. Na hora a gente às vezes nem entende porque Deus está usando ou como Deus está usando a gente, mas foi bacana. Depois ver uma família toda sustentada por alguma coisa que eu ajudei a começar, né? Foi muito bacana. A gente se enche de alegria, né? Por ver que aquilo ali, talvez o lucro para mim fosse muito pequeno, mas para aquela família foi decisivo. E o outro item aqui fala do 5, né? Tendes vivido, versículo 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, ou seja, em dia de fome, você está ostentando, vivendo regaladamente, uma vida entregue ao luxo, ao prazer, né? Tem pessoas que não tinham o mínimo para sobreviver, mas você está vivendo esbanjando. Passamos agora em 2020, na pandemia, principalmente, sobretudo no início da pandemia, quando era necessário ficar uma boa parte, né? Eu acabei tendo que ir trabalhar todos os dias por imposição, mas quando era necessário ficar em casa e muitas pessoas dependiam de ir trabalhar para sobreviver, porque o seu salário, o seu dinheiro era gerado pelo seu trabalho, pela coisa que fazia, pelo que vendiam e não estavam conseguindo vender em casa. As pessoas que tinham empregos governamentais estabilizados queriam mais ficar em casa. Muitas delas, não, veja bem, eu não posso sair por causa disso, daquilo outro. Mas acabavam usando isso como uma certa desculpa para não fazer o que tinha que fazer. Ele está falando aqui de viver ostentando. Muitas pessoas nessa época de pandemia acabaram não diminuindo o seu padrão de vida, né? E vivendo de forma esbanjando o que tinha e o que não tinha, enquanto outras estavam muito necessitadas. A gente vê ali o caso do auxílio emergencial que o governo deu, né? Uma política pública. Agora, muitas pessoas tentaram se beneficiar daquele auxílio emergencial. E muitas delas não porque precisavam, mas eu vou poder me dar bem aqui pegando esse recurso que é de graça, eu tenho direito. E volta a esse discurso, né? Precisamos ter consciência das pessoas que estão vivendo ao nosso redor com necessidade, né? 1 Timóteo 6, 17. 1 Timóteo 6, versículo 17 diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Veja, é lícito você ter a sua riqueza e fazer bom uso dela, ter o seu conforto do trabalho que você fez. Agora,
você não pode se fiar, né? Confiar a sua vida nessa riqueza, porque ela é passageira. Bom, os primeiros 4 versículos falam então da futilidade da riqueza. O problema de ajuntar recursos é a pessoa achar que aqueles recursos ali serão infinitos. Veja quantas vezes a gente já ouviu histórias de jogadores de futebol que estiveram no ápice da fama por alguns 10, 15 anos e depois eles acabaram suas vidas na extrema pobreza. Por quê? Porque o jogador de futebol, quando ele é bom e ele sobressai e ele ganha ali a mídia, ganha campo de divulgação, ele recebe um salário muito alto. Porém, ele detona, por assim dizer, a máquina, né? Detona o seu corpo. E numa determinada idade, ali nos 35, quase nos 40, ele já não está servindo mais para aquela atividade de futebol. E nessa idade, ele também não vai conseguir um emprego bom por aí em outra área. Então ele precisa ter sabedoria de guardar o seu recurso e aplicar para que no futuro ele use. Mas quando o recurso está entrando, a sensação é de segurança. E essa segurança não pode ser no dinheiro. A nossa segurança está em Cristo. E aqui é um alerta às pessoas que depositam no seu dinheiro a sua segurança. Juntar dinheiro para pagar as contas daqui a 2 meses nos dá uma certa tranquilidade, mas não resolve a nossa vida. Quem resolve a nossa vida é Cristo. É entregar em Deus a nossa confiança. E por que não resolve a nossa vida? Lá no versículo 2 e no versículo 3, ele está falando várias coisas que vão acontecer com as riquezas que vão fazer com que elas passem. Então as vossas riquezas são corruptas, essas roupagens, comidas de traça, uma roupa fina, cara, a traça leva. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, oxidou, e a sua ferrugem há de se pôr por testemunho contra vós mesmos. Então veja, nunca, na expressão aqui que a gente já viu, nunca vi um caminhão de mudança seguir um cortejo fúnebre, né, em que se deposite tudo junto com a pessoa ali enterrado, né? Os bens, o que a gente consegue nessa vida, fica e a gente vai. Não há nada de mal eu tentar construir alguma coisa para deixar para os meus filhos. Ponto. Não há nada de mal nisso. No entanto, a gente tem que ter a noção que a vida da gente vai acabar. E eu preciso muito viver, né? Então eu não posso estar trabalhando para acumular riquezas que eu não vou levar para o caixão. Eu posso ter um carro de luxo? Posso, mas não preciso me matar para ter um carro de luxo, porque o que o carro de luxo faz, um carro básico, com bastante menos conforto e menos tecnologia, faz, mas me desloca do mesmo jeito, né? Um carro básico, se bater, pode detonar. Um carro de luxo também pode. Esses dias vi aí não sei se era McLaren ou o que era, que o camarada bateu, deu perda total. E aí? Né? Fez diferença? Não fez diferença. Tá? Então, as riquezas apodrecem. As ações, as aplicações financeiras sobem e descem. Eu vou aplicar em dólar, em Bitcoin, não sei das quantas. Melhoram e pioram. Sobem e descem. Com a mesma transitoriedade, com a mesma facilidade que as coisas acontecem. A gente precisa ter a nossa confiança em Deus e não nestas coisas. Não estou falando para não fazer investimentos ou deixar de comprar um carro melhor. Não é isso.
A gente não pode colocar a nossa confiança nessas coisas, porque essas coisas passam, estragam, quebram e passam. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 23, versículos 4 e 5. E as riquezas também podem comprometer o caráter, né? Como se diz? A ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Ele usa o verbo devorar. Devorar e comer é bem semelhante, mas o devorar é o devorar com violência. O fogo devora um prédio em chama porque ele destrói rapidamente. Cuidado! Cuidado com a necessidade e a vontade de ter dinheiro. Vontade de ter dinheiro nunca passa. A gente sempre quer mais. E nunca o dinheiro vai ser suficiente. Cuidado, essas coisas corrompem o caráter. Você começa a fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Não faça qualquer coisa pelo dinheiro. Não deixe de ser honesto. Não aceite suborno. Não aceite presentes. Não aceite benefícios que não são corretos, que não estão dentro da lei, que podem ou não podem, que não podem ser entregues a você naquela situação. Quantas vezes a gente vê aí situações de corrupção, de suborno em licitações, ou então suborno para conseguir passar numa fila de um transplante, alguma coisa assim, né? De vez em quando a gente ouve algumas notícias assim, né? Isso não vai fazer bem nenhum, isso não vai trazer benefício nenhum. O juízo divino contra a pressão, estão lá no versículo 3 e no versículo 5, tendes vivido reveladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Né? O vosso ouro, a vossa prata foram gastos pela ferrugem, suas ferrugens há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Veja que ele fala que há uma possibilidade de você ter problemas nessa vida por conta de usar não adequadamente o recurso, de ser dominado pela ganância. Mas ele deixa com uma certeza que seremos julgados pelo mau uso desses recursos. Né? Então a gente tem que ter cuidado, desventuras que vos sobrevirão. Por quê? Por conta de ter sido mal, por conta de não ter empregado adequadamente os recursos financeiros conseguidos de Deus. Seremos julgados por essas coisas e a gente não pode ser encontrado numa situação que nos condene. Cuidado, se você tem acesso a recursos financeiros, cuidado, né? É uma coisa que até minha esposa sempre diz, não se coloca alguém com problema financeiro como tesoureiro, você está tentando a pessoa, né? Porque se cria a tentação, a pessoa vai acabar mexendo no que não pode mexer, né? Tentação demais. Não se coloque em risco. Se você tem um problema financeiro, não se coloque em risco, né? Não confie no dinheiro. Bom, infelizmente às vezes a gente ouve, né? O dinheiro fala mais alto, mas a gente tem que saber que conosco não pode ser assim e quem tem o recurso não pode fazer isso, porque isso sim é opressão. Usar da sua posição para conseguir o que se deseja é opressão. Pobres sempre haverão. Deuteronômios 15:11. Sempre haverá pobres na terra, porquanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Ajude.
com o recurso que a gente tem, a gente deve ajudar. Ajudar é dar comida? Não sei. Talvez numa situação que a pessoa não tem nem como começar a trabalhar, sim. Mas ajudar é muito mais do que dar comida, é ajudar dando um emprego, ajudar dando estudo, ajudar a pessoa a caminhar. Né? Não deveria no nosso mundo ter miséria, gente morando na rua, gente pegando comida no lixo, né? E várias outras coisas. Algumas dessas coisas, algumas situações, algumas pessoas passam por isso por conta da ganância de outros. E a gente não deve, não pode deixar isso acontecer. Olha a certeza do juízo divino. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E quando ele vier, há de julgar a todos nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe a não passar por injustiças, mas muito mais, não cometer injustiças com os recursos que Ele nos dá.